Tivemos esta tarde, eu, a Isabel, as duas Isabéis, a nossa querida irmã Isabel Louro e a minha Isabel. Estivemos a visitar a irmã Joana, fizemos ali um culto abençoado na casa com o seu filho Rui. Foi um tempo também precioso, não é? Ainda que hoje o trânsito está-nos cabo das voltas, mas é Lisboa, é assim. Louvado seja o Senhor, podemos estar aqui. Amém. Meus queridos, no domingo tivemos um culto muito especial, um culto de comunhão, um culto onde o Espírito Santo se moveu, e nós queremos dar sempre lugar para que o Espírito Santo se possa mover no nosso meio, e acabei por pregar talvez em 1/3 da mensagem que eu tinha preparado. Então pensei que os irmãos de sexta-feira também merecem ouvir o resto daquilo que o Senhor me falou e que eu não tive tempo no domingo de ministrar. Nós chegámos lá a Atos dos Apóstolos, os irmãos recordam-se, capítulo 14, e nós estivemos ali a ver como o Evangelho chegou em Éfeso e a olhar para Éfeso como um exemplo de como Deus se manifesta e como o Espírito Santo se manifesta de uma forma preciosa. Eu disse 14, mas é 18, não é? Capítulo 18 e 19. Como o Espírito Santo se manifestou ali daquela forma extraordinária. Acabámos por fazer apenas uma aplicação muito resumida. Vou só recordar aquilo que falámos a semana passada. Nós estivemos a ler a partir do verso, no capítulo 18. Ficámos ali então e lemos a partir do verso 18 também. 19, ele chegar a Éfeso, encontrou ali na sinagoga discípulos, o apóstolo Paulo a chegar ali. E vamos ler o texto, é bom para recuperarmos o texto da palavra e estarmos na mesma página. Então, Atos 18, verso 19, começamos neste parágrafo, diz assim: E Paulo, ficando ali ainda muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em quem creia, porque tinham voto. Chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. E rogando-lhes eles que ficasse por mais algum tempo, não conveio nisso. Antes se despediu deles, dizendo: Querendo Deus, outra vez voltarei a vós, e partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, saudando a igreja, desceu a Antioquia. Estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Depois vimos Apolo a chegar a Éfeso, não é? Verso 24. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras, o qual era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, e falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele, Apolo, passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Capítulo 19, verso 1. Sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam, e eram ao todos uns 12 varões. Entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando, persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como que alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Durou isso por um espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias.
De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Vamos ficar até aqui. O texto é muito descritivo, muito ritmado e muito maravilhoso. Mas se recuperamos só apenas os 4, fazendo uma breve recapitulação, no domingo falámos que Apolo mostrou àqueles que se tornaram os primeiros cristãos, os primeiros discípulos de Jesus, em Éfeso, a porta do arrependimento. Ele foi e trouxe a pregação de João Batista. Arrependei-vos, é chegado, preparai o caminho, porque o Senhor é chegado. E arrependimento é, se nós queremos experimentar e estamos a orar por um avivamento na nossa igreja, nós precisamos de arrependimento. Este ano aconteceu um encontro de Lausanne. É um encontro que só acontece de não sei de quantos em quantos anos, mas sei que são muitos anos. E este ano o encontro foi em Seul. Tive a oportunidade de assistir em direto, via, claro, internet, a algumas das sessões. E uma das coisas que saiu como uma declaração portanto, do Lausanne, que se reuniu em Seul, lá na Coreia, foi: a igreja precisa de se arrepender. Foi a primeira coisa. E uma frase que saiu dali, que eu guardei para mim, estávamos no início do ano, e que eu guardei para mim, a frase era: sem arrependimento não há avivamento. Sem arrependimento não há avivamento. Se nós vivermos no pecado, mesmo às vezes dizemos: isto é um bocadinho, não é? Isto é uma coisa pequena, é um deslize que eu faço, é alguma coisa. Mas se nós vivemos no pecado, nós não podemos ser canal para o Espírito Santo se mover de uma forma que possa despertar outros. Ainda que nós sabemos que o Espírito Santo não tem tanto a ver com santificação, ainda que é Ele que nos santifica, a palavra nos santifica, o sangue de Jesus nos purifica, mas o arrependimento é fundamental. E nós precisamos, sim, o Espírito Santo, eu disse, não tem tanto a ver no sentido que conheço algumas pessoas que são batizadas no Espírito Santo e não dão assim grandes frutos do Espírito. Era nesse sentido que eu queria dizer, porque de facto o Espírito Santo trabalha nos fazendo, recordando todos os ensinos de Jesus para vivermos uma vida santa e digna diante de Deus. Então nós vemos que Apolo, provavelmente, ele era discípulo de João Batista, conhecia a mensagem daquele profeta que depois de 400 anos de silêncio começou a pregar, e tantas centenas e centenas de pessoas foram até o Rio Jordão para ser batizados por João. Mas a verdade é que Paulo deixou ali Priscila e Áquila, como nós vimos no verso 18, ele deixou ali Priscila e Áquila, aquele casal. Há muita especulação acerca deste casal, certamente os irmãos já ouviram. Há quem diga que de facto ela era uma senhora rica, que tinha um escravo. Isto é uma das versões, porque que aparece sempre o nome dela primeiro e o nome dele, numa sociedade que era precisamente invertido. Mas alguém defende isso, que ele seria provavelmente alguém escravo, alguém menor, e ela se apaixonou, e eles casaram-se, converteram a Jesus Cristo, se tornaram discípulos de Jesus Cristo. Mas era uma mulher que ela tinha mais estudos, mais condições. Até há algumas teorias sobre alguns escritos que ela tenha escrito, de alguns livros da Bíblia, mas isso são apenas teorias, porque a Bíblia não nos conta nada disso. Mas a verdade é que aparece sempre o nome dela em primeiro lugar, por alguma razão. E a razão, provavelmente, é que ela seria uma discípula com algum conhecimento, uma mulher, numa sociedade em que o Evangelho trazia agora, dizia: não há mais judeu nem grego, não há mais servo nem livre, ou seja, todos são um em Cristo, macho ou fêmea, todos são um em Cristo. Mas não sabemos aqui, sabemos que seria certamente uma mulher, um casal, neste caso Priscila e Áquila, um casal extremamente espiritual, e que chamaram Apolo para a sua casa, e ali, apesar do zelo que Apolo tinha, ele teve humildade para aprender com aquele casal. Ele que era o doutorado na Universidade de Alexandria, não é? Judeu eloquente de Alexandria, que era a segunda maior biblioteca do mundo, onde foi traduzido o Antigo Testamento pelos 70 sábios, a Bíblia que é usada, portanto, no grego, no Novo Testamento, chamada Septuaginta. Então, era de facto que Apolo tinha vindo do centro do conhecimento, da filosofia, da teologia também, de alguma forma ligada com os helenitas, que eram aqueles judeus que nasceram fora, mas que eram descendência. Mas Apolo teve esta humildade para aprender. E o que nós aprendemos com Apolo é, primeiro, ser fervorosos. Segundo,
ser humildes para aprender, mesmo quando nós temos um PhD ou um doutoramento como Paulo podia ter, ele teve a humildade de aprender com Priscila e Áquila, e isso resultou-lhe, sem dúvida, algo extraordinário. A Bíblia diz que ele era instruído, verso 25, no caminho do Senhor, era fervoroso do Espírito, ensinava diligentemente as coisas do Senhor, mas tinha apenas uma parte do discipulado, conhecia apenas o batismo de João. Então Priscila e Áquila ouviram-lhe falar e disseram: aqui está alguém que vai ser um grande servo de Deus. Vamos lhe ensinar, vamos falar todo o caminho, vamos mostrar tudo o que Jesus fez e vamos provavelmente lhe falar na perspectiva pentecostal também, na pessoa bendita do Espírito Santo. Então nós vemos que a primeira porta é o arrependimento, a segunda, a preocupação que o apóstolo Paulo tem quando chega a Éfeso, e a primeira preocupação está no verso 2 do capítulo 19: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles responderam: nós nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Então havia uma falta de conhecimento, havia uma falta de compromisso com o Cristo crucificado. Lembremos que os judeus, os israelitas, para eles o Messias era o Salvador, era o Libertador, era aquele líder político-militar que queria libertar o povo do jugo de Roma e de todos aqueles pesos que eles tinham sobre ele. Então, para um israelita, para um judeu, admitir que o Messias, que o ungido do Pai, o Yeshua, tinha sido crucificado, que era a morte mais atroz e mais humilhante, para eles isso era inconcebível, na sua mente natural. Tinha que ser o Espírito Santo e a palavra a mostrar. Há vídeos na internet muito interessantes, já vi alguns de cristãos messiânicos que vão para Israel e pedem aos judeus ortodoxos para lerem Isaías 53. E eu achei muito interessante a reação. Eles leem Isaías 53 e sabem que para os judeus eles pensam que Isaías 53, o servo sofredor, é a nação, o povo de Israel. Mas eles mostram, agora veja e compare isso com o que Jesus Cristo fez. Ele foi como uma ovelha muda para o matador, como aqueles como os seus tosqueadores, ele não abriu a boca e pelas suas pisaduras somos sarados. E muitos deles ficam assim atrapalhados. Para a sua mente, um servo sofredor não era algo natural para o seu Messias. Mas Apolo entendeu isso, através provavelmente claro, o Espírito Santo que nos revela a verdade da palavra de Deus. E também estes discípulos, conhecendo ainda só no batismo de João, eles então têm que assumir o compromisso com Jesus Cristo, e diz lá que eles foram batizados. Depois de Paulo explicar verso 4, João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo naquele que havia de vir após si, isto é, Jesus Cristo. E quando eles ouviram que João tinha preparado o caminho para Jesus Cristo. Jesus Cristo era o Messias, era o enviado do Pai, o Salvador do mundo. Então eles creram em Jesus de coração e eles se comprometeram com o batismo em nome de Jesus Cristo. Então o segundo ponto que nós falámos a semana passada é o compromisso com o Cristo crucificado. Se nós queremos verdadeiramente experimentar um avivamento, nós temos que nos focar, nos centralizar em Jesus Cristo e ter um compromisso com o Cristo crucificado. Com aquele Messias que não era político ou militar como eles esperavam, mas é um reino espiritual, libertação que ele alcançou para nós, louvado seja o seu santo e bendito nome. Depois nós falámos também sobre o caminho para o avivamento passa depois do compromisso com o Cristo crucificado. Então Paulo impõe as mãos, não significa que tenha sido logo a seguir ao batismo, aqui não sabemos qual é o compasso de espera que existe, qual o tempo, a unidade temporal que está aqui, mas no verso 6 diz que depois de eles serem batizados em nome do Senhor Jesus, e provavelmente tiveram que ir a um rio, ser batizados, e depois voltaram para a escola ou para aquela sala onde eles estavam, não sabemos, na altura ainda não estavam na sala do tirano, mas Paulo então impõe as mãos sobre eles e eles são batizados, eles são cheios. Diz, impondo-lhes, verso 6 do capítulo 19, Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. E então há aqui uma mudança completa. Aqueles 12 discípulos que tinham uma religião diferente, cheios do Espírito Santo, já não conseguem mais ficar como os apóstolos não conseguiram ficar depois do Pentecostes, fechados no seu cenáculo, fechados nas suas salas. Eles começaram a revolucionar a cidade de Éfeso, de tal maneira que nós vamos ver que existe depois uma grande perseguição que acontece a seguir. Primeiro começa pelos judeus da sinagoga que não aceitam aquilo que estava a acontecer.
e resistem, começam a falar mal do caminho, mal deste caminho, o caminho de Jesus Cristo, o caminho do cristianismo, e eles são expulsos. E então Paulo procura um espaço numa escola para ali fazer o discipulado, e esse é o terceiro, ou melhor, o quarto passo. Terceiro, receber, ser cheio do Espírito Santo, receber a promessa, e quarto, o discipulado, o ensino da palavra. E em todos os avivamentos, irmãos, que nós vimos sobre a face da terra, em todos os movimentos, eram sempre movimentos que traziam santificação, compromisso com a palavra e proclamação. E é isso que nós precisamos nos dias em que estamos a viver. Santificação, compromisso com a palavra, claro, com o Cristo crucificado, compromisso com a palavra e proclamação. E é isto que vemos que acontece então os sinais. E os sinais seguirão os que creram, disse Jesus. Então nós vemos no verso 11 dizendo que Deus, pelas mãos de Paulo, as mãos de um homem, as mãos do apóstolo, Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. E temos aqui algo que só encontramos neste texto. Tal era o poder, tal era a manifestação dos dons da operação de maravilhas, porque aqui não é apenas curar, é a operação de maravilhas, do dom da operação de maravilhas, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Tal era a autoridade, não é? Tal era a autoridade, tal era a porção do Espírito que o apóstolo Paulo tinha sobre si. Ensinando, estando, a escola diz, eu não vou aqui entrar, mas em vários comentários, a escola começava logo de manhã e ia normalmente até às 3 ou 4 da tarde. A ensinar, Paulo a ensinar ali. Que escola bíblica aquela? Intensiva, mas ao mesmo tempo a proclamação continuou e a manifestação dos sinais, que Jesus disse que seguiria quando nós pregássemos o Evangelho, aconteceu. De tal maneira que tentaram imitar os sinais, que é isso que muita gente faz. Ainda hoje há gente que simula avivamento tentando imitar os sinais. Alguns escândalos tornaram-se conhecidos de pessoas, pseudos, pregadores, avivalistas, que pagaram a pessoas dizer que eram doentes para irem à frente, fazerem um teatro para que o povo pensasse que eram alguma coisa. Deus tenha misericórdia, é a mesma frase aqui, porque é verdade que não se dá para imitar. Não dá para imitar o poder de Deus. E nós temos aqui os 7 filhos de Cefa, versos 14 e 15, que tentaram também expulsar então aquele demónio, não é? No verso 13, juro-te por Jesus, a quem Paulo prega. Eles, os judeus, os filhos do chefe da sinagoga, já sabiam que o nome que tinha autoridade. Isto para mim é muito interessante, irmãos. Porque eles, lembram, são judeus que não aceitaram, criticaram o apóstolo Paulo, não aceitavam o nome de Jesus, mas entretanto percebem que o nome de Jesus tinha autoridade e percebem que a autoridade que estava sobre Paulo, pelos sinais e maravilhas que aconteciam. Então eles disseram, isto é um novo método, nós vamos usar esse nome. E infelizmente, irmãos, nós vamos ver que isto é tudo desmascarado, não apenas aqui, este falso exorcismo, como também todos aqueles que praticavam artes mágicas. Eles queimam tudo para se comprometerem com o Senhor e com o Senhor da palavra. Mas aquele demónio então, de alguma forma, assenhoreia-se de alguns deles e eles fogem nus, arranhados daquele lugar, e aquilo tornou-se público a toda a gente. E desceu algo que é fundamental também no avivamento. Qual é? Verso 17, caiu temor sobre todos eles. Caiu temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E o temor do Senhor deve de acompanhar também este espírito, nós percebermos, irmãos, como falávamos no domingo, que os olhos do Senhor estão sobre nós. Andai dignamente diante do Senhor. Tudo o que nós fazemos, não fazemos para o patrão, não fazemos para a família, mas fazemos tudo como fazendo para o Senhor. Então, no plantio inicial da igreja ali de Éfeso, nós vemos então, recapitulando, um casal que fica lá, e nós estamos a orar agora para que Deus nos dê novamente uma nova força, como a Assembleia de Deus de Lisboa, para plantar novas igrejas, onde não existem igrejas no nosso país. E fora do nosso país, mas no nosso país. Ainda esta manhã tivemos uma reunião com o propósito de recuperarmos um conselho que mais a porta se vai fechar. Quando no domingo os irmãos fizeram, portanto, aqui uma surpresa para os nossos 25 anos de ministério, a minha esposa convidou uma das jovens que foi a nossa primeira convertida, porque a sua mãe já era crente, não é ali, e ela estava a dizer, pastor,
fecharam a igreja em Pias. Nós demos 7 anos da nossa vida ali. Na altura abrimos 5 portas, não é? Pias, Moura, juntamente com o pastor Carsten, Serpa, Vila Nova de São Bento, e chegámos a abrir uma casa, um café, uma taberna, a transformar numa casa de oração em Brinches. E em todos os lugares tínhamos pessoas. E é tão triste, não é? Quando ela disse aquilo, vieram-me logo as lágrimas aos olhos, o peso no nosso coração. Eu tenho estado a orar a partir do momento que eu vi aquilo. Como é que é possível as igrejas das cidades não se lembrarem das terras do interior, onde a maior parte dos crentes que estão aqui vieram? Alguns vieram, claro, de outros países, mas se nós vamos ver então a Assembleia de Deus de Lisboa, a Assembleia de Deus de Alverca, a Assembleia de Deus, quase tudo era alentejano, gente das beiras, gente que vieram do interior e que vieram e que, desarraigados das suas tradições, conheceram o Senhor e o Salvador, Jesus Cristo, e se transformaram cristãos, e os primeiros crentes, e os primeiros pastores, e os primeiros missionários. Grande parte deles eram alunos de uma mulher de escola dominical, Isabel Guerreiro ali de Évora, que no Manecas, tantos outros, no nosso irmão Torcato Lopes, saudoso, e tantos outros, que cresceram aos seus pés como crianças, que vieram depois para a cidade, foram líderes das nossas igrejas, e nós não podemos deixar de ouvir esse clamor, o clamor do interior. E isso tem mexido muito comigo, e estou numa fase de oração, porque isto é uma responsabilidade da Igreja da Cidade, que depois recebe estas pessoas que vêm para a cidade. Sim, cada vez que eles que se tornavam vinham para a faculdade, quem é que regressa lá ao interior? Só mesmo quem tem aquela grande paixão, ou depois quando estão reformados é que regressa ao interior. Mas vêm, e temos que sempre investir, porque lá sim, nós tivemos uma onda às vezes, quando veio uma onda então de imigrantes do Brasil, chegámos a ter 120 pessoas ali em Serpa, juntos com cultos de avivamento tremendo, mas 70% eram imigrantes. Depois que acabou-se a obra, foram para o outro lado, saíram, e nós, as igrejas da cidade, temos que lembrar disso. Então, olhando aqui para Éfeso e vemos Paulo deixar Priscila, que ele ainda tinha muito para correr, mas como liderança espiritual, deixou lá aquele casal, e Deus, usa aquele pregador itinerante, vamos dizer assim, Apolo, para passar por lá, e com a autoridade, com o conhecimento, com os seus doutoramentos que tinha em teologia, em conhecimento, é chamado logo para ser o grande orador da sinagoga, e ele começa a mostrar o caminho do Senhor no Antigo Testamento, mas com humildade, então, ele aceita, não é? Aquele casal missionário, Áquila e Priscila, como professores humildes e precisos, uma liderança local. É muito interessante nós vermos que eles têm uma precisão teológica desde o início, com uma correção amorosa, sem um confronto público. Os irmãos repararam que eles não confrontaram o Paulo publicamente. Eles não disseram, Paulo, tu não estás a perceber, Jesus é que é o Messias, tu não estás a perceber. Não, eles, no final lá da reunião, chamam o Apolo à parte e dizem, olha, gostávamos de convidar para um chazinho, não sei o que é que eles convidaram, não é? Para comermos o pão juntos lá em casa. Queres vir à nossa casa? Ele veio, eles começam a mostrar então, com muito amor. E de repente ele diz, uau, eu já pensava que sabia tanto do Antigo Testamento e agora entendo tudo acerca do caminho, das profecias do Antigo Testamento. E ele se torna então fervoroso de espírito, um modelo de pregação pentecostal, pregação ousada que nós precisamos nas nossas igrejas. Depois há um crescimento então explosivo com o apóstolo. Paulo chega lá, capítulo 19, e nós podemos ler todo o texto. E nós vemos então, Paulo quando retorna ali, encontra aqueles 12 discípulos de João, batiza-os em nome de Jesus, recebe o Espírito Santo, começam a profetizar, 3 meses ele fala na sinagoga, é expulso da sinagoga, 2 anos fala na sala de aula do tirano, e toda a Ásia ouve o Evangelho. Toda a Ásia. Milagres extraordinários eram feitos pelas mãos de Paulo. Os demónios eram expulsos. Mágicos queimam livros. Vamos ler este versículo, verso 18. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. E também muitos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. E assim a palavra do Senhor crescia poderosamente. Oh irmão, que adjetivação magnífica. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia.
Lembram quando nós chegámos a Pias, uma das coisas que nos diziam os vizinhos, um carteiro dizia que dos livros que mais se vendia ali era o livro de São Cipriano, um livro de bruxaria ligado ao catolicismo. As pessoas tinham aquele livro, as pessoas tinham muitas práticas ocultas, tivemos tantos confrontos espirituais de endemoniados, pessoas que tinham filhos possessos, situações. Uma irmã, já contei aqui, que o seu filho era atormentado, e só depois, quando nós ensinámos para ela ter um caminho com Deus e orar e esperar que o Espírito Santo lhe revelasse, ela foi descobrir atrás da fotografia do filho, lá um trabalho que tinha sido feito por aquelas pessoas, aquelas virtuosas, não é? E claro, a palavra do Senhor cresce poderosamente e prevalece. Prevalece. Depois dos milagres vem a oposição. Sempre vamos ter oposição. Não tivemos tempo no domingo de chegar à oposição, mas ela veio. Veio aqui sinais incríveis, coisas extraordinárias aconteceram. Vamos ler o 21, só para ficarmos então no contexto. Cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passar pela Macedónia, a Acaia, dizendo, depois de houver de estar ali, importa-me também ir a Roma. Enviando a Macedónia de dois daqueles que serviam, e aqui aparece uma figura essencial no ministério, que mais tarde se torna bispo e pastor daquela igreja, seu pretendente Timóteo, e Erasmo ficou com ele por algum tempo na Ásia. Agora vem a oposição, vem a perseguição. O inimigo não estava satisfeito com o que estava a acontecer. Não bastava a perseguição dos judeus da sinagoga, mas agora levanta-se não pequeno alvoroço acerca do caminho, verso 23. Porque um certo ourives, vejam só o poder de um ourives, um certo ourives de prata de nome Demétrio, que fazia em prata os nichos de Diana, que não dava pouco lucro aos artífices. Eu gosto muito interessante aqui a forma com que Lucas escreve, não é? Parece quase ser irónico da forma que está a escrever, que não dava pouco lucro aos seus artífices, os quais, havendo-o juntando com os oficiais das obras semelhantes, disse: varões, vós bem sabeis que desde o ofício temos a nossa prosperidade. Bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas toda a Ásia, este Paulo, tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que fazem com as mãos. Não somente ao perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada. Eu amo este texto. Vindo a majestade daquela, toda a Ásia que o mundo veneram a ser destruída. Ouvindo isto, encheram-se de ira, clamaram dizendo: grande é Diana dos Efésios, e encheu-se uma confusão de toda a cidade. Unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio, Aristarco, macedónios, companheiros de Paulo na viagem. Mas querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o juntamento era confuso e mais deles não sabiam que causa alguma se tinham juntado. Havia lá uns que foram só atrás da multidão, nem sabiam o que é que estava a passar. Então tiraram Alexandre, coitado do nosso irmão Alexandre. Tiraram Alexandre dentro da multidão, impelindo os judeus. E Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo, mas quando conheceram que era judeu, unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas. Grande é Diana dos Efésios. 2 horas a gritarem a mesma coisa. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: varões Efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser contraditório, convém que vos aplaqueis, nada façais temerariamente, porque estes homens que a trouxeram nem são sacrílegos, nem blasfemos da vossa deusa. Mas se Demétrio e os artifícios estão com ele, tem alguma coisa contra alguém, há audiências, há procúlsor que acusem-se uns aos outros, mas de alguma coisa demandais, averiguar-se-á, é legítimo o juntamento. Na verdade, até corremos perigo de que sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma para que possamos justificar este concurso. E tendo dito isto, despediu o ajuntamento. Então, depois daquele alvoroço, cessou o alvoroço. Os discípulos não permitiram que Paulo aparecesse ali, porque ele era a pessoa que iria ser certamente torturado e esmagado, mas levantou-se então este conflito. E nós sempre vamos ter o conflito, irmãos. Sempre vamos ter estes conflitos. Porque o poder das trevas sempre abala. Neste caso, a idolatria, a feitiçaria ligada com
toda aquela idolatria que havia à volta de Diana dos Efésios. Agora, a verdade é que o poder espiritual, a manifestação autêntica do Espírito Santo, os demónios reconhecem Jesus, os demónios reconhecem Paulo, e apesar desta perseguição pagã que Demétrio instigou, o verdadeiro resultado é que a igreja continuou a crescer. E sabem, os irmãos, quando nós lemos a carta aos Coríntios, que foi escrita provavelmente em Éfeso, durante este tempo da escola de Paulo, quando nós lemos alguns versículos, já não temos tempo, o tempo passou, e eu acabei de me perder um bocadinho com os comentários, mas em 1 Coríntios 15, 32, Paulo diz que lutei com feras, e nós percebemos então que aquele tempo que ele passou ali não foi um tempo muito fácil. Paulo, em Coríntios 15, fala sobre que um cristão, quando vive a sua vida cristã, é uma batalha. Não é uma vida, a vida cristã não é um campo de férias, é uma batalha, um campo de luta, um campo de guerra espiritual. E ele vai citar várias vezes, ele ali diz, lutei com feras, alguns até pensam que, sabem que há uma lenda, aqui já é uma lenda, que diz que Paulo foi jogado numa arena com feras, com animais, lá em Éfeso, durante este tempo, quando ele diz lutei com feras, eles pegam neste versículo para dizer que isso aconteceu. Alguns comentadores dizem isso. E quando as feras viram que era Paulo, recusaram-se em o atacar. Não sabemos se é verdade, se é mentira. Provavelmente o que Paulo está aqui a dizer não são essas feras. Não são essas feras, essas bestas, que os muitos cristãos morreram, crianças dos filhos dos cristãos morreram. Mas este lutar com feras tem a ver, é porque o sentido é mesmo de um gladiador numa arena. Mas Paulo, sinceramente, como cidadão romano, provavelmente não teria esse fim. E nós vemos isso acontecer várias vezes, que ele invoca, como aconteceu no seu julgamento ainda hoje, depois continuei a ler Atos dos Apóstolos, quando chegamos lá a Jerusalém ele é preso, e quando eles queriam linchá-lo publicamente, Paulo, então, pela primeira vez nós vemos ele apelar, quando lá o chefe, o comandante, não foi centurião, mas o comandante mandou açoitá-lo e torturá-lo para saber a verdade, ele diz, é-vos lícito açoitar um cidadão romano? E ele evoca a sua cidadania e ele é protegido por causa disso. Portanto, aqui não vamos entrar por aí, há muitas... Mas estas lutas espirituais que um líder, um plantador de igreja, um apóstolo, estas feras, são feras que, de facto, pessoas. É verdade que um dos seus poetas, assim como os cretenses, quando Paulo também cita que parecem bestas, também havia um poeta Éfeso que tinha escrito alguns anos atrás também, que chamou os habitantes de Éfeso como bestas, que não se conseguiam controlar e que eram ferozes nos seres humanos. Mas de qualquer maneira, o objetivo que Paulo nos mostra aqui é que, apesar de todas as lutas que nós temos que trabalhar ou que temos de lutar na nossa caminhada espiritual, nós temos que viver esses sofrimentos e essas cicatrizes, lembrando que a glória é para o Senhor. E é uma das coisas que ele, não vamos dizer se orgulhava, mas ele falava e dava como exemplo, era das marcas que ele levava por causa do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que eu falava com o Sidney quando chegámos e dizemos, a cruz não é a nossa doença, a cruz não é o nosso familiar que se porta mal, a cruz é aquilo que nós passamos por causa do testemunho. Por isso é que Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. A cruz é o que nós levamos às vezes e sofremos por causa de seguir o Senhor. Pois em Coríntios 16 nós vemos que o apóstolo diz que ficava em Éfeso até o Pentecostes, e durante esse tempo todo que ele estiver ali, passou por momentos difíceis. 2 Coríntios 1, 8 e 9, ele diz, irmãos, vocês têm que entender aquilo que nós passamos na província da Ásia, nós fomos extremamente maltratados, receámos mesmo não conseguir sobreviver, era como se sentíssemos que estávamos condenados à morte, dando-nos bem conta da pouca confiança que mereciam as nossas próprias forças, e isso levou-nos a pôr tudo nas mãos de Deus, o único que pode ressuscitar dos mortos. Então nós vemos aqui, para terminar, num despertamento, num avivamento, tem que haver perseverança, tem que haver
perseverança no sofrimento. A igreja ali de Éfeso se torna a base missionária para toda a Ásia. Hierápolis, Laodiceia, 2 cidades vizinhas, que nós vemos, pelo menos Laodiceia mencionada no Apocalipse. E aquilo que ele viveu, eu termino com isto, o carinho que ele recebeu. Vamos a Atos 20 e terminamos com este texto, verso 16. Quando Paulo faz então este discurso, a partir do verso, não vamos ler todo o discurso, como é óbvio, mas vamos terminar a sua passagem ali. Ele chama então os anciãos de Éfeso, ele já não podia voltar lá, estava a ser perseguido por todo lado, e ele chama quando estava ali os anciãos de Éfeso, e no verso 25 ele diz assim: na verdade sei por todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, que não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Pois para nós que estamos na liderança no ministério da igreja, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentares a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei, depois diz que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, não perdoando o rebanho. E se levantarão homens falando coisas perversas, etc, etc. E verso 36. Esta é uma cena extraordinária. Havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos. Lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam. Entretecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veria mais o seu rosto. E acompanharam-no até o navio. E ali começa então a viagem final do apóstolo Paulo, quando chega a Jerusalém preso, invoca o imperador e depois faz o seu percurso até Roma, onde, segundo o conhecimento histórico, ali terminou os seus dias. Mas veja só, agora não temos tempo para explorar esta ligação espiritual, esta ligação filial, esta ligação fraternal que Paulo tinha com aqueles líderes da igreja em Éfeso. Uma igreja que começou de uma forma tão simples, uma igreja cheia de pecados, cheia de idolatria, mas onde o Senhor fez uma base missionária para toda a Ásia. E irmãos, é isso que nós temos que olhar para a palavra e imitarmos. Como nós, na nossa igreja, nós precisamos de facto de presbíteros maduros, precisamos de pessoas que são o exemplo, que são homens e mulheres de oração. Precisamos de uma liderança espiritual, precisamos de visão, precisamos do poder do Espírito Santo, precisamos do poder do Pentecostes, precisamos de doutrina, precisamos de nos arrepender dos nossos pecados e nos dedicarmos ao Senhor. E claro, depois a carta aos Efésios é uma carta cheia de teologia, talvez das cartas mais profundas do Novo Testamento. Metade doutrina, metade prática, que nós não vamos abordar hoje. Então, termino com um versículo que eu não li, mas deixei para o fim. Verso 33 de 20. De ninguém cobicei prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis para o que me era necessário a mim e os que estavam comigo. Estas mãos me serviram. E tenho-vos mostrado que em tudo, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E que nós possamos imitar este apóstolo que teve a coragem de dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E todos nós somos apaixonados certamente pela vida de Paulo, pela sua abertura, pela sua vulnerabilidade, pela sua transparência. Um homem de Deus, que Deus chamou. Um inimigo da igreja que Deus transformou no grande líder que nos trouxe até nós também a palavra do Senhor. Oramos então neste momento pedindo ao Senhor que possa nos abençoar e possa fazer de nós, a igreja de Lisboa, uma Éfeso, não é? Também temos aqui uma cidade. Eu estava a olhar para o relógio e a pensar que já tinha passado há muita hora, porque eu comecei às 8h30, mas afinal o culto começava só às 9h. Eu saltei aqui uma série de coisas, mas não vou agora voltar atrás. Vamos só pedir: Santo Espírito, faz comigo assim também. Faz de novo. Sabem, é uma oração que
que nós precisamos de fazer. Senhor, faz de novo outra vez. Faz isto outra vez. Aquilo que fizeste em Éfeso, aquilo que fizeste com aquele casal inicial, aquilo que fizeste com o Apolo, aquilo que fizeste com Paulo, aquilo que fizeste com Timóteo, aquilo que fizeste com todos aqueles. Faz de novo outra vez, Senhor. Sopra um vento veemente e impetuoso, possa encher a nossa vida, começando nos nossos corações, e possa nos avivar para vivermos um compromisso com o Cristo crucificado, proclamando a cada dia as grandezas daquele que nos chamou das trevas, e que o Senhor confirme a pregação da palavra com sinais, prodígios e maravilhas, porque sem dúvida são necessárias. Foram necessárias a Éfeso para fazer notório a todas as cidades em volta, e nós precisamos de orar, não para a glória de quem é usado, mas para a glória daquele que usa, que é o Senhor Jesus Cristo e o Senhor da Igreja. Amém? Aleluia. Os irmãos estão apaixonados por Éfeso? Vale a pena estudar. Olha, cada vez que eu vou lá a esta igreja, dizem-se que mais tarde, os irmãos também conhecem a tradição, mais tarde aquela era a igreja do apóstolo João, não é? O último dos apóstolos. E que ele se levantava, todo a tremer. Os irmãos já ouviram contar isso os pais, não é? E seguravam nos braços, ele levantava-se e dizia: irmão João, tem alguma palavra a dizer à igreja? E ele: amai-vos uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, disse Jesus. Amai-vos uns aos outros, o apóstolo do amor. Que nós possamos também, então, transformar nossa igreja numa Éfeso em termos espirituais, não é? Com uma cidade difícil, cheia de idolatria, mas com uma igreja vibrante, uma igreja firme na santificação, no compromisso com o Cristo crucificado, cheio do Espírito Santo e firme na palavra e na doutrina. E que o Senhor faça assim conosco, no nome de Jesus. Vamos orar? Ficar de pé, vamos orar. Senhor, precisamos de ser, como a nossa irmã Joana orava esta tarde, precisamos ser abanados. Precisamos ser abanados, Senhor. E a nossa irmã com 99 anos dizia: se for preciso, grita comigo, Senhor, grita para eu ouvir a tua voz. Que oração poderosa que nós precisamos de fazer, Senhor. Precisamos de ser abanados. Parece que às vezes estamos dormentes, estamos dormindo, parece que não estamos a viver, Senhor, aquilo tudo que tu tens para nós e que está prometido na tua palavra e tu queres fazer em nós e através de nós. Senhor, esta é a tua igreja, que foi comprada pelo alto e precioso preço, o sangue de Jesus Cristo. E nós oramos que cada filho e filhinha tua, Senhor, independentemente da idade, independentemente do conhecimento, Senhor, em estágios diferentes na sua caminhada espiritual, que nós possamos, Senhor, buscar ser cheios continuamente do Teu Espírito. E a cada dia vivermos cheios do Teu Espírito, para ouvirmos a Tua voz, para ouvirmos os Teus sussurros, para sermos obedientes àqueles impulsos que Tu nos trazes para nós fazermos, mas que tantas vezes ficamos com medo. E para esse medo ser vencido, Senhor, nós fazemos a oração dos apóstolos. Considera as ameaças e considera, Senhor, e concede aos Teus servos que possam pregar esta palavra com toda a ousadia, com toda a coragem, Senhor. E quando a igreja ora por isto, Senhor, queremos ter coragem para pregar. Diz que a casa se moveu e todos foram cheios do Espírito Santo. É isso que nós queremos ver acontecer, Senhor. Cada culto seja o mover do Teu Espírito, seja um derramar do Teu Espírito, Senhor. Podemos ser um grupo pequeno aqui, podemos estar, Senhor, Pai, hoje um grupo mais reduzido, mas, Senhor, Tu começaste ali em Éfeso, Senhor, foram 12 homens, um grupo de 12, que foram cheios do Espírito Santo e começaram a profetizar. Que se levante uma geração que profetiza nos nossos dias para este mundo. Profetiza, Senhor, uma palavra de transformação, de libertação, uma palavra de cura para a nação, uma palavra de transformação, de amor, uma palavra de salvação, uma palavra centrada em Cristo e no Cristo crucificado e ressurreto, sentado à Tua direita. Senhor, ó Pai, nós queremos, Senhor, que Tu nos abanes como igreja. Queremos, Senhor, ó Pai, ver, Senhor, os nossos filhos se levantarem como estes mulheres e homens cheios do Espírito Santo e que vão, Senhor, para outras terras e outros lugares, proclamando o Evangelho, Senhor. Queremos ser uma igreja que não apenas envia cheques ou que envia transferências bancárias, mas que envia pessoas cheias do Espírito Santo para abanar esta nação, para abanar estes concelhos, estas regiões onde a Tua palavra, Senhor, não está a ser pregada ainda, mas onde é preciso, Senhor,
porque até que todos ouçam, o trabalho está incompleto. Até que todos ouçam, o nosso trabalho está incompleto como igreja. Por isso, Senhor, nós oramos, Senhor, que nos enches de ousadia, que nos enches de autoridade, que nos enches de desejo de ver cumprido, Senhor, ó Pai, a Tua palavra, que toda a terra seja cheia de conhecimento da palavra e da vontade do Senhor. Aleluia. Usa-nos a nós, Senhor, quando temos oportunidades, quando nos cruzamos com pessoas em desespero, quando temos oportunidades, Senhor, ó Pai, quando temos relacionamentos, quando estamos com colegas, com vizinhos, com amigos, com familiares que vivem na tristeza, na miséria, que vivem amarrados aos seus pecados, aos seus vícios, aos seus complexos, e sabemos que o Teu poder, Senhor, ó Pai, traz libertação. O nome de Jesus liberta, e nós oramos, Senhor, ó Pai, que no nosso meio seja um território onde há liberdade, onde há cura, onde há manifestação dos dons do Espírito Santo, do poder do Senhor no nosso meio, porque a igreja é Tua, Senhor, a casa é Tua, Senhor. Faz outra vez, faz de novo outra vez, faz como fizeste ali, Senhor, em que toda aquela região conheceu, Senhor, porque passavam por ali pessoas, Senhor, numa cidade em que iam para adorar os seus deuses, a sua idolatria, mas conheciam um Cristo ressurreto e a mensagem de um Cristo que transforma. Ajuda-nos a ter compromisso com essa mensagem e a fazermos, Senhor, enquanto é dia a obra, porque a noite vem quando não podemos mais trabalhar. Por isso, abre os nossos olhos e abre os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz e sermos obedientes à Tua voz, sermos obedientes à Tua chamada. Não podemos queimar mais o tempo, Senhor. O tempo escasseia, o tempo é curto, está a chegar o final dos tempos, Senhor. Ajuda-nos a ser encontrados, envolvidos, a fazer alguma coisa de útil para a glória do Teu nome, Senhor. Há uma urgência da hora, dá-nos esse sentimento de urgência, dá-nos esse sentimento de fazermos, Senhor, a Tua obra nestes dias difíceis que antecedem a vinda de Cristo. Pai, vem sobre nós, enche-nos com o Teu Espírito Santo e poder, glorifica o Teu nome através de nós e a nós, Senhor, que a Tua glória seja manifesta, Senhor, quando nós entramos, quando nós falamos, quando nós proclamamos, quando nós oramos com autoridade, Senhor. Oh, venha o Teu reino de libertação e cura, venha o Teu reino que expulsa demónios, venha o Teu reino de milagres e maravilhas, no nome de Jesus. Oramos por isso. Faz de novo outra vez, como fizeste no início desta igreja, em que os bairros foram abalados, em que as crianças eram libertas, em que os doentes eram curados, Senhor. Faz de novo outra vez, Senhor. Faz de novo outra vez. Aviva a Tua obra no meio deste século. Notifica o Teu poder em poder e autoridade. Notifica esse poder para que, Senhor, cada culto, cada ajuntamento do Teu povo não seja apenas, Senhor, um picar do ponto, ou não seja apenas um manter da nossa fé, mas seja a manifestação da Tua glória, a manifestação do Teu poder no nosso meio. Enche-nos de Ti, Senhor. Ajuda-nos a clamar, a pagar, Senhor, ó Pai. Oh, Pai, não o preço da nossa salvação, que esse foi pago, mas o preço da consagração, para podermos ter essa autoridade, esse mover do Teu poder e do Teu Espírito, Senhor. Vem sobre nós e move-te no nosso meio. Santo Espírito, tens liberdade, tens liberdade. Santo Espírito, tens liberdade, Tu tens liberdade. Enche-nos com o Teu Espírito Santo. No nome de Jesus é a nossa oração. Durante este mês, Senhor, iremos continuar a buscar e a clamar. Aviva a Tua obra, glorifica o Teu nome. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória